Nós vamos falar sem benefício de falar em línguas, de orar em línguas. Se você conhece meu canal, eu fiz uma live sobre esse tema. É um documento, algo que o pastor Cris, lá da África, escreveu e foi uma bênção a live. E eu falei, eu vou gravar um vídeo falando disso, de sem benefício da oração em línguas. Se você gosta desse assunto sobre oração em línguas, sobre avivamento, unção, oração, eu quero te pedir que você se inscreva no canal e também já vai dando like. E se você sabe de irmãos que têm interesse sobre esse assunto, compartilhem esta aula que nós vamos estar falando de 100 benefício da oração em línguas. Nós fazemos live todos os dias sobre praticamente esse tema. 80% da nossa live é falando desse assunto. É uma chave poderosa e o pastor Cris tem esse material riquíssimo falando de 100 benefícios da oração em línguas. Não é por acaso que ele é um pastor usado em milagre, onde paralítico anda, cancerosos, milagres extraordinários acontecem com o pastor Cris, porque ele sabe desta chave e tanto que ele escreveu esse material. Então, o primeiro benefício da oração em línguas, a línguas é a entrada para o sobrenatural. As línguas, a oração em línguas é uma entrada para o sobrenatural. Se você quer ter um ministério sobrenatural, se você quer ter uma vida sobrenatural, a chave é a oração em línguas. Segundo, as línguas é a oração no sobrenatural. As línguas é uma oração especial, não é uma oração comum, que é o seu espírito, junto com o Espírito de Deus, orando. Então, a oração em línguas é uma oração no sobrenatural. É uma oração que te leva a viver o sobrenatural. Por isso que o primeiro fala, é uma entrada. E quando você começa a praticar a oração em línguas, isso é o testemunho que tem chegado no canal, pessoas mandando mensagem no comentário do canal, mandando mensagem no meu WhatsApp, falando, pastor, depois que eu comecei a orar em línguas, comecei a viver o sobrenatural, as portas começaram a abrir. E é interessante que pessoas estão vivendo sobrenatural em várias áreas da vida dele. Porta de emprego, prosperidade, cura, libertação. Então, é uma chave. Terceira, línguas é uma linha direta para falar com Deus. Então, você precisa de uma linha direta para falar com Deus. Quando eu era jovem, quando eu era criança, eu lembro que passava uma série bem interessante do Batman, que era uma série antiga, eu acho que foi uma primeira série, Batman e Robin. Até hoje, quando eu vejo essa série, é engraçado que é tão simples as imagens, né? Tão simples comparado com os efeitos especiais hoje. E tinha um telefone, se eu não me engano, era vermelho, que a pessoa ligava diretamente com o Batman, falava diretamente com ele, tinha uma ligação direta para falar com ele, para pedir ajuda, pedir socorro. E as línguas é uma ligação direta para falar com Deus. Então entenda isso. Ninguém vai interferir nessa ligação. Ninguém vai atrapalhar essa ligação, porque é uma ligação direta, você fala com Deus. Quarto, língua é o acesso direito dos crentes à sala do trono. Quarto motivo, quarto benefício é que você entra na sala do trono quando você ora em línguas. Quando você fala em línguas, você fala mistério, você entra na sala do trono de Deus. Por isso que diz lá em Hebreus: chegamos com confiança ao trono da graça, para ele ajudar no tempo oportuno. Quinto motivo, quinto benefício, as línguas estão falando de divinos mistérios, segredos divinos. Então, aqui esse quinto motivo é bem interessante, porque quando você está orando em mistério, quando você está orando em línguas, você está falando segredos. Essa palavra mistérios também significa segredo. Quando você fala lá na Bíblia, lá em Coríntios, fala quem ora em línguas ora mistérios, é segredos, segredo que ninguém sabe, o homem não sabe, o diabo não sabe. Entenda só, quando nós falamos em língua, nós falamos segredos. Tem uma igreja que fala que as línguas é idiomas. A igreja tradicional,
a línguas, idiomas, é uma da operação, sim. Teve línguas que pode operar. Existem 4 operações das línguas e temos live, tem ensinamentos sobre isso aqui no canal. Mas só que Coríntios 14 já anula essa doutrina, que diz que quem fala em línguas fala mistério. Ninguém entende, porque fala segredos. Então, o homem não entende, o diabo não entende, só Deus entende, porque é segredos, segredos espirituais. Sexto benefício: línguas estão atraindo segredos para questões complicadas da sua vida. Então, tem situações que você está vivendo hoje, tumulto, problemas, dificuldade, talvez familiar, dificuldade financeira, dificuldade em qualquer área, e você está orando em mistério, orando em línguas, os segredos de Deus, resposta de Deus está vindo para esses conflitos, para essas dificuldades que você está passando. Sétimo, as línguas estão profetizando seu futuro ordenado por Deus. Então, sétimo benefício, quando você está orando mistério, você está profetizando o futuro que Deus tem para você. Ninguém nasce na terra por acaso. Todas as pessoas nasceram com um propósito. E tem muita gente perdida, não sabe qual é o seu chamado, não sabe qual é o seu propósito, não sabe qual é o seu futuro, porque o seu futuro tem a ver com o seu chamado e com o seu propósito na terra. Então, quando você começa a orar em mistério, quando você começa a orar em línguas, você está profetizando esse futuro, o futuro que Deus tem e o futuro que Deus planejou para a sua vida. Oitavo, as línguas estão orando o plano de Deus para a sua vida. Então, quando você ora em mistério, você ora o plano de Deus. Entenda aí, o seguinte, tem muita gente, mesmo na igreja, que vão ser salvos, mas não estão vivendo o plano perfeito de Deus. A vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. O plano de Deus para a sua vida é perfeita, boa e agradável. Então, quando você está orando em mistério, quando você está orando em línguas, você está orando o plano de Deus para a sua vida. 9. Línguas é conhecimento, conselhos, segredos do perverso. Muitas vezes você descobre o segredo dos inimigos, porque você fica mais sensível espiritualmente. Existe pessoas más, existe pessoas usadas por Satanás que quer te derrotar, que quer te derrubar, que quer te destruir. E muitas vezes você orando em mistério, Deus revela esses planos do inimigo, esses conselhos do inimigo querendo te destruir, e você não cai na cilada do diabo. O 10º benefício: língua é entrada no reino do Espírito, a zona dos milagres. Se você quer provar milagre na sua vida, ore em línguas. Porque muitas igrejas não têm acontecido milagre. Por 2 motivos. Existe o dom de milagre, o dom da fé, que não tem operado na maioria das igrejas. Até falando nisso, nós temos um treinamento de cura, que nós ensinamos como orar pelos enfermos, como ministrar a cura, e também falamos sobre esse dom da fé, e nós podemos orar pelos enfermos usando dons, unção e autoridade. Então está tudo isso bem explicado no nosso treinamento de cura, que está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, a igreja não tem entrado nessa zona do Espírito, no, no portal dos milagres, porque não tem orado no Espírito. Primeiro, a igreja tem orado muito pouco. Se você observar as reuniões de oração nas igrejas, todas as igrejas, eu falo que eu fui pastor local por muitos anos, agora estou sendo pastor itinerante. Você vai nas reuniões de oração da maioria das igrejas, tem um grupo bem pequeno. E eu falo isso porque eu mesmo fui pastor de uma igreja quase de 200 pessoas. Na reunião de oração, quando tinha muito, era 20 pessoas. Então, que significava 10% da igreja. E por mais que eu pegasse no pé, por mais que eu incentivasse a pessoas a orar, era um grupo bem pequeno. Então, a igreja ora pouco, tanto com entendimento, e ora pouco em línguas. Então, como ela vai viver um tempo de milagre? Dificilmente vai ter milagre numa igreja que não ora.
seja com entendimento ou seja com línguas. E quanto mais orar em línguas, mais milagres começam a acontecer nessa igreja. 11. Língua está fortalecendo seu homem interior com poder. Então, é uma forma de fortalecer o seu espírito, a oração em línguas. Que ora em línguas edifica a si mesmo. Revestivos de toda a armadura de Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como você pode se fortalecer em Deus? Como você pode se fortalecer no poder de Deus? Orando no Espírito Santo. 12. Línguas mantêm você espiritualmente apto. Número 12 aqui, nós estamos falando de 100 benefícios da oração em línguas. Número 12, quando você está orando em línguas, você está apto, espiritualmente apto. Qualquer problema que surgir espiritualmente, você está apto para aquilo. A oração em línguas é como se tivesse você se preparando, como se tivesse. É igual uma guerra. Você acha que o soldado que vai para a guerra ele não está preparado? Ele ficou anos se preparando, treinando tiro, treinando exercício, para quando surgir uma guerra ele está preparado. Ele não vai se preparar quando surge uma guerra. Se surgir uma guerra e não estiver preparado, ele está despreparado. Então, as línguas deixam você apto, preparado para qualquer coisa que possa surgir na sua vida. Número 13. As línguas estão orando coisas que foram escondidas para ser reveladas. A Bíblia fala que Deus revela aquilo que está oculto. A Bíblia fala que Deus revela o profundo e o escondido. Então tem coisas para a nossa vida, tem coisas para a igreja que Deus quer revelar. Que Deus é a vontade de Deus revelar para você e para mim. E as línguas é o que entra nesse lugar da revelação. É o que faz você entrar na porta da revelação, aquilo que está escondido. Por isso, quem ora em línguas, o que é bem ativado na vida dessa pessoa é o espírito de revelação, é o dom de revelação. Ele começa a ter interpretação de sonhos, interpretação de línguas, interpretação de visões, ele começa a entender esse mundo espiritual, ele começa a entender as coisas escondidas. É interessante isso, que às vezes a pessoa está passando por um problema e ele não percebe que aquele problema, existe problema que nós passamos, dificuldade, naturais, sem dúvida. Nós estamos num mundo que existe altos e baixos, um mundo cheio de dificuldade, um mundo que cada vez está se tornando mais maligno. Com certeza nós vamos ter dificuldade nesse mundo, mas muitas vezes da dificuldade, às vezes tem um espírito por trás dessa dificuldade e às vezes a pessoa não entende isso. Mas quando ele começa a orar em línguas, ele vai entendendo aquilo que está oculto, porque a revelação vai ficando cada vez mais forte na vida dele. As línguas estão decretando, 14, número 14, as línguas estão decretando o rema de Deus. Para você entender o rema, eu acho que quem falou isso pela primeira vez, que pelo menos que eu lembro, o Dr. Paul Eng Show, depois ele mudou o nome dele para David Show, que escreveu o livro Quarta Dimensão. É a primeira vez que eu vi essa palavra rema, logos, foi no livro Quarta Dimensão, há quase 30 anos atrás que eu li esse livro. Então, ele explicava, logos é quando você lê a Bíblia, rema é quando é uma palavra revelada, é quando Deus traz um ensino, quando Deus fala daquele logos, do que está escrito. É igual você ler a história de Abraão, para você entender que Abraão foi com Isaac sacrificar, e ele fala para Isaac, Jeová Jireh, Deus vai prover. E de repente você está lendo esse texto, que é muito conhecido, e de repente Deus traz uma revelação desse texto ao seu espírito, traz um rema. Então, quando você está orando em língua, você está declarando o rema de Deus, a palavra revelada de Deus, para mudar algo na sua vida, para mudar algo no seu destino, para mudar algo na sua família, para mudar algo no seu ministério ou na sua profissão, no seu comércio, na sua empresa, não importa, mas é algo que está trazendo o rema de Deus, trazendo uma palavra viva, uma palavra revelada de Deus para trazer mudança naquela
situação. Número 15, as línguas puxam você do passado para o futuro. Quando eu li isso a primeira vez, eu achei tão interessante que muitas pessoas estão presas no passado. Muitas pessoas estão presas no passado e as línguas puxam você para o futuro, para o destino que Deus tem para a sua vida, para o propósito que Deus tem na sua vida. Então saia do passado e venha para o futuro. Venha a viver as promessas de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida. Comece a viver 100%. Número 16, línguas melhoria da casa e é uma fonte de edificação. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então, se você quer ter uma fonte de edificação, ore em línguas, hora após hora. Número 17, as línguas estão construindo uma forte premissa para a realização da unção. Entenda isso. A Bíblia fala que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Você está construindo uma casa para receber mais do poder de Deus. Você está construindo uma casa para receber mais da glória de Deus. Você está construindo uma casa para receber mais da unção de Deus. Então, quem ora em língua está preparado para receber mais da porção do poder, da glória e da unção de Deus. 18. A língua constrói e desperta a nossa fé. Se você quer ter uma fé ativa, uma fé viva, uma fé que funcione, a chave é orar em línguas. Número 19. Línguas dá um progresso imparável que os seus inimigos não podem imaginar. Meu irmão, às vezes tem pessoa que está estagnado há anos, nada muda na vida dele, é um ciclo de derrota em derrota, é um ciclo de fracasso em fracasso, é um ciclo de maldições, mas quando ele começa a orar em línguas, ele começa a avançar como nunca avançou antes, ele começa a conquistar coisas que nunca conquistou antes. Às vezes tem pessoas que falam assim para mim, até pastores falaram para mim, eu deveria ter descoberto isso há anos atrás, isso teria mudado minha vida, o meu ministério. Tem uns que falam, ó, tenho 3 meses fazendo e já tenho um resultado extraordinário, tenho 1 ano fazendo, tenho um resultado extraordinário. É avanço, avanço. 20, línguas estão dando louvor e ação de graça. Eu já tenho um ensino aí no canal que eu mostro que as línguas também é a adoração. Existem 3 coisas nas línguas: adoração, ação de graça e pedido, intercessão, quando você ora por alguém. 21. As línguas alinham você com a vontade divina. Deus tem uma vontade. Lá Romanos 8, 20, versículo 27 ou 28 diz assim que ninguém sabe orar como convém, mas o Espírito intercede por nós para que a vontade de Deus aconteça na nossa vida. 22. As línguas está falando a língua e a vontade de Deus, falando da linguagem celestial. Quando você está orando em mistério, você está trazendo a linguagem do céu para a terra. Entenda isso, isso é algo muito poderoso. Não sei se você já viu, quando as pessoas estão, talvez em filme ou documentário, quando alguns feiticeiros, eles declaram palavras de uma língua que ninguém sabe, ele está trazendo uma linguagem do inferno para a terra. Na verdade, a linguagem do inferno na terra já está cheio aí. O diabo consegue, às vezes, colocar essas linguagens do inferno em filmes, em alguns filmes específicos, principalmente filmes de terror. Consegue colocar essas linguagens do inferno, que é uma invocação, às vezes, a demônio, em músicas, em frequências. Mas só que quando você está orando em língua, você está trazendo a linguagem do céu, a frequência do céu para a terra. Isso é poderoso, irmão. 23. As línguas ajudam a fortalecer a sua fraqueza. É o que disse, é força. A língua traz força. 28. As línguas é assistência final à oração. Muitas vezes nós não sabemos como orar, como diz lá, eu acabei de falar de Romanos 8. Então eu às vezes começo a orar com entendimento e falar, Espírito Santo me ajuda, eu vou orar em línguas agora, eu não sei como orar por esse problema, eu não sei como pedir por essa situação, me ajude, e eu começo a orar em mistério. 25. As línguas qualificam todas as coisas para trabalhar para o seu bem. Quando você começa a orar em línguas, todas as coisas começam a
cooperar para o seu bem. Até aquilo que parecia que ia ser um problema, até aquilo que parece que deu errado, depois no final dá certo. Todas as coisas cooperam para o seu bem. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade. Quando você ora em línguas, esse processo de fazer o mal se transformar em bem é acelerado. Esse processo de fazer todas as coisas cooperar para o seu bem vem de uma forma acelerada. 26. As línguas fazem que você seja um Deus interiorista. O que quer dizer isso? Eu entendi que o pastor Cris fala isso, é que nós ficamos tão conscientes da presença de Deus quando nós estamos orando em línguas. Nós sabemos que nós estamos orando em línguas pelo poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está habitando em nós. Dificilmente quem vai orar em línguas vai cometer um pecado. Você acha que quem vai orar em línguas vai assistir um filme pornográfico orando em línguas? Ele sabe que Deus está ali presente. Você tem essa consciência da presença de Deus e da presença do Espírito de Deus quando você está orando em línguas. 27. Na verdade, vou ter que acelerar aqui, gente. Porque 100 línguas faz você ter uma mente milagrosa. Isso é algo tremendo, 27. Porque tem muita gente dentro da igreja que é pessimista. Tinha uma irmã que eu era pastor, que misericórdia, ninguém nem gostava de falar com ela. E eu conversar com ela, nós temos que tratar pessoas com carinho, com amor, tentar ajudar as pessoas a ser libertas, né? Mas era uma pessoa pessimista. E os outros meus falavam, meu Deus, pastor, aquela irmã é pessimista demais. Então, quando você começa a orar em espírito, a sua mente começa a mudar do pessimismo para o otimismo. Começa a ter uma mente do milagre, do possível. Você começa a entender que Jesus falou: tudo é possível aquele que crê. As línguas, 28, adora a Deus. É o que nós falamos agora há pouco. 29, as línguas ampliam a sua perspectiva da potência de Deus em sua vida. Você começa a entender. Você tem um obstáculo grande, gigante na sua vida e você começa a orar em mistério, no espírito, orando em língua, você começa a entender que aquele obstáculo, aquele gigante, não é nada. É igual Davi quando foi enfrentar gigante, todo mundo estava com medo vendo gigante. Davi viu esse gigante, não é nada, meu Deus é maior. 30. A língua te dá refrigério espiritual e descanso. Você quer encontrar um lugar de descanso? É quando você começa a orar em línguas. Tem um versículo lá em Isaías que diz: esse é o descanso, com lábios gaguejantes falarei a este povo, e esse é o descanso. Falando isso, eu vou fazer até uma live falando das línguas, o descanso de Deus. As línguas abrigam sua 31. As línguas abrigam sua nitidez, precisão da unção. Você tem nitidez da unção que você tem. Isso tem a ver com chamado. Tem muita gente que não sabe para que foi chamado. Está confuso, está perdido. As línguas vai trazer nitidez da unção e do chamado que você tem. 32. As línguas facilitam a entrada dos dons espirituais. Eu sempre gosto de falar de uma ilustração. Quando eu aprendi sobre oração em língua com o pastor John, ele falou isso, nunca esqueço, e eu sempre já falei isso milhares de vezes, desde a revelação sobre a oração em línguas, que é como se Deus colocasse todos os dons de um quarto, dom de cura, dom de milagre, dom da fé, e ele te dá uma chave para entrar no quarto onde estão todos os dons espirituais. E a chave para entrar onde estão todos os dons espirituais é a oração em línguas. Você entra no quarto onde está o dom de milagre, o dom da fé, o dom de profecia, é a oração em línguas. 33. As línguas equipam para as maravilhas de Deus. 34. As línguas estão afinadas e também sensibilizam o homem espiritual para a voz de Deus. Então, quanto mais você orar em línguas, mais sensível você fica para ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas estão perdidas, confusas? Por quê? Porque não escuta a voz de Deus. A pessoa não entende a voz de Deus. Deus sempre fala. Às vezes a pessoa que não está ouvindo.
35. As línguas ajudam a trazer sua língua natural submissão. No livro de Tiago, ele tem um capítulo inteiro para falar do poder da língua e do que a língua pode fazer, o mal que ela faz. A língua pode trazer maldição, a língua pode trazer destruição, ferir pessoas. Então, quando você está orando em língua, você traz essa língua natural, essa tendência, muitas vezes, de ter uma língua perversa, às vezes maligna, que traz prejuízo, que traz destruição, que traz ferida no coração das pessoas. Você tem oportunidade de domar através da oração em língua. Você está controlando isso. 36. A língua desenvolve mais intimidade com o Espírito Santo. Porque imagina só, quando você está orando em língua, você está orando o seu espírito junto com o Espírito de Deus. Então, se você passa meia hora, 1 hora, 2 horas, isso está gerando mais intimidade com o Espírito Santo. 37. A língua é a sua conversa particular com Deus. Vou repetir o 37. Línguas é a sua conversa particular com Deus. 38. As línguas são profundas, chamado ao profundo. Como tem um versículo profundo, chama o profundo. O profundo clama pelo profundo. As línguas é um clamor do profundo te chamando para mais profundo. Tem muita gente na igreja que tem 10, 15, 20 anos que ainda está no raso espiritual. E as línguas vai levar essa pessoa para o profundo, em nome de Jesus. 39. Línguas acessa o conhecimento e revelação ao seu espírito. Se você quer ter revelação, irmão, aí a chave é as línguas. 40. Língua ajuda você a entrar na mente de Deus. A mente de Deus é o lugar da revelação, é o lugar dos milagres, é o lugar dos planos de Deus. 41. As línguas abrem a escritura para você ter uma perspectiva divina, em vez de um ponto de vista intelectual. Tem muita gente lendo a Bíblia e tira ensinamento baseado só na sua mente, na inteligência humana. Mas quando você começa a orar em língua, você vai entender o texto na perspectiva de Deus, na mente espiritual, na mente de Cristo. 42. A língua são a parte da armadura de Deus e lança que atira nos inimigos. 43. A língua causa dano no reino das trevas e coloca total confusão. O que o inimigo mais teme é que esse ensino possa chegar ao conhecimento da igreja, que toda igreja pentecostal, neopentecostal, que acredita nos dons, que ora em línguas, nas igrejas pentecostais acredita nas línguas, ora, mas não tem um entendimento, e as neopentecostais que estão até um pouquinho mais abertas, mas também muitos não têm esse entendimento. Chegar esse ensino para essa igreja, o Brasil tem o maior avivamento de toda a história. Então compartilhe esse ensino, compartilhe no grupo da família, no grupo do WhatsApp, compartilhe no direct do Instagram, porque precisamos que esse ensino aconteça e para o inimigo ser totalmente confundido. 44. A língua ajuda você a desenvolver a sua vida de oração. 45. As línguas sincronizam você com o tempo de Deus, ajuda a viver de acordo com o sonho de Deus para você na terra. Sincroniza. Todas as coisas começam a acontecer e parece que coincidência, mas tudo dando certo. Você chega no lugar certo, no tempo certo, na hora certa. É o que nós vamos falar daqui a pouco. As coisas ficam sincronizadas. 46. As línguas é um alinhamento com as atribuições de Deus. Deus é amor, Deus é justo, Deus é luz. Você vai se alinhando com tudo que Deus é. 47. A língua é a porta da enunciação e da ousadia. Você quer ter mais ousadia na sua vida? Ore em línguas. 48. As línguas é o Espírito Santo pesquisando seu coração, orando através de você. Perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo vai no mais profundo de você. Existe raiz. Por isso que tem muitas pessoas que testemunham que foi curado orando em línguas. Porque o Espírito Santo vai no profundo da pessoa, vai pesquisando aonde precisa cura, aonde precisa libertação. Meu irmão, você precisa estar orando no Espírito. As línguas estão soprando o chifre do carneiro para a batalha. Chifre do carneiro, para quem não sabe, número 50, é o chofar. Quando eles iam para a guerra, eles tocavam o chofar. Cada toque do chofar às vezes tinha um toque de chofar para ter uma reunião.
congregacional, e Moisés ia passar a lei, e tinha um toque do chofar para a guerra. Aquele toque todo mundo sabia, ó, tá chamando para a guerra. Então as línguas é um toque de guerra espiritual. 51, língua é o som da vitória. Isso aqui eu gostei muito. Quando você está orando, línguas é o som da vitória. Você venceu. 52, as línguas estão liberando anjos celestiais para mudar situações terrenas. Meu irmão, sem você saber, você está orando em mistério. O Espírito Santo está dando comando a anjos para te dar vitória. Salmo 91 diz: Ele dará ordem aos seus anjos para tirar toda pedra de tropeço do seu caminho. O anjo do Senhor acampa ao redor do que teme e os livra. Anjos, assim como livrou Pedro da prisão de uma forma sobrenatural, assim como um anjo apareceu no barco para Paulo, quando o barco estava perto de afundar, e falou: Não temas, Paulo, o barco não vai afundar. Anjos chegando para te ajudar, a te socorrer. 53. As línguas é uma sessão de debate com Deus, uma conversa com Deus. Você está dialogando com Deus. Entenda isso. A nossa mente, nós devemos orar assim com entendimento, principalmente quando nós vamos orar por pessoas que precisam de libertação. Por exemplo, um exemplo, João, dando um exemplo, nome fictício. Senhor, liberta o João das drogas, liberta o João da prostituição, que ele se converta, restaura sua família, restaura seu casamento. Isso chama intercessão. Você orar por outro. Senhor, abençoa essa cidade. Você está orando por outro. Mas só que quando nós vamos orar por nós, a nossa vida, a nossa visão é limitada. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã e Deus já sabe tudo. Então, quando você está orando em língua, você está conversando com Deus. É um debate no sentido de Deus estar te informando no seu espírito tudo o que você precisa saber. 54. As línguas ajudam você a explorar a criatividade de Elohim, que é Deus. O nosso Deus criou todas as coisas. Nosso Deus é um Deus criador e criativo. Imagine só, você pega uma flor, você vê cada detalhe de uma flor linda e nós acreditamos que Deus criou tudo. Nós não acreditamos na revolução da maneira que é falado. Nós acreditamos na criação, que Deus criou todas as coisas. E você vê como tudo é belo. Imagine só, a pessoa acreditar na revolução, ele tem que ter mais fé do que acreditar em Deus. Do caos surgiu a beleza. Do caos não surge nada, não é criado nada. Mas de um Deus criador, sábio, inteligente, que cria e criou coisas tão lindas. Então, quando você ora em línguas, você pode receber esse espírito de criatividade, ser criativo. 55. As línguas sobrepõem e anulam atribuições de morte contra a sua vida. Muitas vezes é decretado coisas de morte na feitiçaria, na bruxaria, é feito. Eu conheço casos terríveis sobre isso. Eu não vou falar isso agora, porque não tem a ver com o assunto sobre libertação, mas de pessoas que fizeram feitiçaria de morte e realmente matou alguém da família. Mas quando você ora em línguas, esses decretos de morte são anulados. Essas obras de feitiçaria de morte são anuladas contra você. 56. As línguas invertem atribuições demoníacas contra o seu bem-estar. Existem muitos pactos, muita cilada do diabo para tentar te destruir, te derrubar, destruir a sua família. E as línguas faz esses pactos serem anulados, essas ciladas caírem por terra. As línguas te tiram da estagnação, da limitação da carne. Meu irmão, tem quantas pessoas dentro da igreja estagnadas, não sei fazer nada. É salvo, vai para o céu, mas o que eles estão fazendo para o reino? Nada. Não ganha uma alma, não ora por ninguém. Tem uma vida egoísta, só pensa nele, na sua família e nada mais. Precisamos sair da estagnação. Deus quer trazer um avivamento para essa nação. Meu irmão, se você chegou até aqui e não curtiu ainda, curta aí, porque esse material é riquíssimo do pastor Cris. Para quem chegou pela metade, nós estamos lendo 100 benefícios da oração em línguas, um material
não meu, não foi criado por mim, foi criado pelo pastor Cris, pastor da África, que é usado em curas e milagres extraordinários. 58. As línguas estão exigindo o poder de Deus. A língua é como se fizesse uma cobrança para esse poder de Deus se manifestar nas nossas vidas. As línguas permitem uma caminhada mais próxima de Deus. 59. 60. As línguas estão falando da verdade escondida e a sabedoria de Deus. Paulo disse lá, eu li esse texto ontem. Ontem nós falamos de sabedoria na nossa live. E falamos assim, Paulo fala, falamos a sabedoria não deste mundo, mas a sabedoria em mistério. Quem ora em línguas, ora mistério. Ele usa a mesma palavra, mistério. Falamos segredo, sabedoria em segredo. Quando você ora em línguas, você está orando a sabedoria de Deus, meu irmão. Em outras palavras, você está ficando mais sábio. Deus vai te dar estratégia, revelações, ideias para você sair dessa situação. 61. Línguas é o começo de ser guiado pelo Espírito. Todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Você está sendo guiado pelo Espírito? Ou está sendo guiado só pela sua vontade? Ou está sendo guiado pelas suas mágoas? Ou está sendo guiado pela sua carne? 62. As línguas estão vivendo sobrenatural e um mundo natural. 63. As línguas abre o céu e carrega a atmosfera. Meu irmão, quando você vai numa igreja que ora muito em línguas, que eu conheço uma igreja que ora bastante em línguas, o céu é aberto, a atmosfera é aberta. Você ora muito em línguas em casa, você está abrindo uma atmosfera do céu na sua casa. Pastor que ora muito em línguas, incentiva a igreja a orar em línguas, ele está abrindo a atmosfera do céu na sua igreja. 64. As línguas liberam a glória do Shekinah. Shekinah no Velho Testamento era a glória visível de Deus, vinha como uma nuvem cheia de raio, cheio de poder, e se manifestava visivelmente, eles viam a nuvem. Você traz esse Shekinah para manifestar na sua vida. 65. A língua estão bebendo do vinho novo do Espírito Santo. Deus quer derramar um vinho novo sobre você. Daqui a pouco nós vamos estar orando sobre esse vinho novo. Por isso que eu vou até acelerar aqui para dar tempo. 66. As línguas estão derramando óleo e o vinho do Espírito Santo. Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É Deus te ungindo com uma unção nova. 67. As línguas são palavras cheias de vida, cheias de fé, cheio de unção, palavra cheia de poder. Essa linguagem que nós não entendemos, mas você está numa frequência espiritual liberando palavras de poder, de autoridade, mesmo você sem entender. Tem gente que fala, mas eu não entendo, vou orar em língua. Fique com a Bíblia fala, quem ora em língua se edifica a si mesmo. Será que Deus ia dar esse dom sem razão nenhuma? 68. As línguas acendem o fogo de Deus em sua vida. Sempre quando eu oro muito em língua, eu sinto um fogo no meu peito, desde o meu batismo com o Espírito Santo. 69. As línguas te livram do flagelo e das línguas do inimigo. O inimigo usa línguas espirituais, como eu falei, para trazer palavras de maldição, para trazer o mal na terra. E quando você ora em línguas, você está bloqueando essas palavras de maldição que muitas vezes é lançado contra a sua vida. Às vezes é lançado contra a sua família e você não sabe, mas você está bloqueando essas palavras. As línguas estão abrindo todas as portas fechadas em sua vida. Recebe isso quando você estiver orando em língua. Portas que estão fechadas, às vezes há anos na sua vida, estão sendo abertas. 71. A língua é o começo e a manutenção da parceria com o Espírito Santo. 72. A língua está liberando a palavra de Deus para fluir em sua vida. 73. A língua é um vento em sua vela. Aqui dá o exemplo de um barco e o vento soprando na vela do barco e ela empurra o barco para frente. Então, quando você está orando em línguas, é o sopro do Espírito Santo sobre a sua vida, te empurrando, fazendo você avançar.
74. As línguas desencadeiam os ventos de avivamento refrescante em sua vida. É isso que está faltando para ter um avivamento no Brasil. 75, as línguas estão enchendo vasos vazios. 76, as línguas é o espírito para comunicação espiritual. 77, as línguas ajudam você a viver efetivamente nos últimos dias. Você está preparado para o mal que vai acontecer nesses últimos dias? Ore em línguas. 78, as línguas é a chave de ignição para andar no poder de Deus. O poder de Deus está presente em todo lugar, mas você quer ativar é a oração em línguas. 79, as línguas estão sendo dotadas do poder do alto. 80, as línguas são rios de águas vivas fluindo de ti. 81, as línguas estão bebendo do rio, do reservatório de Deus. 82, línguas é um acordo divino das orações, das nossas intercessões terrestres e celestiais com o plano de Deus. Você ajunta com a intercessão de tantos santos, a oração de tantos guerreiros, para o avivamento, por cura, milagre, e junta com as suas orações em línguas, entra em acordo para o plano de Deus, que é perfeito, que é bom, agradável, acontecer na terra. 83, línguas é um cordão tríplice que nunca será quebrado. 84, as línguas estão ministrando para ti, para o Senhor e também para os outros. Quando você ora em língua, você ministra para você, para o Senhor e para o próximo. 85, as línguas estão adorando o Pai em espírito e em verdade. Isso nós até comentamos agora. 86, a língua carrega a sua bateria espiritual. Você está fraco? Você quer carregar a bateria espiritual? Ore em línguas. 87, a língua confunde o conselho dos ímpios, equipa para a maravilha de Deus. 88, a língua faz até o diabo comer de ti, porque ele nunca entende o que você ora. O diabo não sabe o que você está orando, por isso que ele não quer que você ore. 89, as línguas dá ideia como lidar com o assunto da vida, vai te dar ideia como você resolver o seu problema. 90, línguas faz as suas ministrações cheias de impacto. Antes de sair para ministrar, exploda em línguas, observe o movimento do Espírito. Quanto mais você orar em línguas, principalmente isso aqui é para quem ministra, quem ensina, quem prega, se você orar bastante em línguas, e principalmente no dia que for ministrar, você vai ver como vai ter muito mais impacto, vai fluir muito mais a palavra de Deus na sua vida. 91, quando você ora em línguas, te dá força espiritual. 92, quando você ora em línguas, você ganha até força física. A pessoa está assim, fraco fisicamente, dá uma energia fisicamente, faz a experiência. 93, também dá uma força emocional. 94, quem ora em línguas, isso traz uma ousadia espiritual. 95, quando você ora em línguas, você atrai as pessoas certas. 96, quando você ora em línguas, você afasta as pessoas erradas. Porque tem pessoas que estão na nossa vida só para nos atrapalhar. Tem pessoas que não são enviadas por Deus na nossa vida. Vou falar a frase do Mike Murdock. Quando Deus quer te abençoar, ele te envia uma pessoa. E quando o diabo quer te destruir, também ele envia uma pessoa. Então, quando você ora em línguas, você afasta as pessoas erradas que estão na sua vida e atrai as pessoas certas. 97. Ajuda as pessoas a não perder as oportunidades. Quando você ora em línguas, isso te ajuda a não perder a oportunidade. Às vezes aparece uma oportunidade tremenda que vai mudar a sua sorte, vai mudar a sua vida, vai trazer prosperidade e você perde. Muitas oportunidades nós perdemos. E quando você ora em línguas, você está sensível, aparece a oportunidade, você fala, opa, não vou perder essa. 98, cancela a cilada do inimigo. 99, você vai descobrindo. Quem ora em língua, ora mistério, essa palavra fala segredos, segredos divinos. Então, Deus vai revelando esses segredos para você. 100, número 100. 100 benefícios de orar em línguas. Número 100, quem ora em língua se torna um gigante na fé. Tem muitas pessoas na igreja, tem milhares de irmãos na igreja, medrosos,
confusos, cheios de dúvidas. Muitos cristãos se comportam igual muitos do mundo. Não muda nada ele do mundo. Só muda que ele vai no domingo na igreja. Mas ele fala como igual do mundo. Pensa igual pessoas do mundo. E às vezes acredita igual pessoas do mundo. Não mudou nada. Mas quando você entra nessa prática da oração em línguas, isso vai fazer você se tornar um gigante na fé. Deus quer trazer um avivamento para o Brasil. E isso que nós estamos falando de 100 benefícios da oração em línguas, que eu volto a repetir, que foi o material do pastor Cris. Isso é uma chave. Testemunhos e mais testemunhos chegam no meu canal. Chega aqui nesse canal. Testemunhos e mais testemunhos chegam no meu WhatsApp. Pessoas que tiveram vida mudada, cura interior, libertação, prosperidade. E Deus quer fazer isso na sua vida. Nós podemos apenas incentivar, a motivar, a ensinar, mas a decisão e a prática depende de você. Você pega esse material, assista mais uma vez. Quiser, anote os 100 benefícios que eu falei, anote os principais se quiser, não precisa talvez anotar 100, que é muita coisa. Anote um, anote dois, três, aqueles que mais te chamou a atenção e coloque em prática. Anote, pelo menos vou falar lá um número que é bom, às vezes falar um número específico. Anote 12 desses 100. Anote 12 e comece a orar em língua e falar: Deus, eu quero que esses 12 que eu anotei, esses 12 benefícios aconteçam na minha vida. Anote 12 dos 100, assista de novo, anote 12 e você começa a orar a Deus em línguas e também falar com entendimento. Deus, eu quero que esses 12 benefícios que foi falado naquele estudo, esse 12, 1, 2, 3, esses 12 que eu anotei aqui, aconteça na minha vida. Então, vou orar por você e volto a repetir. Você que quer aprender sobre cura, nós temos um treinamento que colocamos na Hotmart. Você compra, dá para comprar parcelado. Está aqui na descrição do vídeo, está no primeiro comentário fixado. Mas entenda só, você coloca o seu e-mail certo. Que tem de gente que coloca o e-mail errado e dá um trabalho para mim, que depois eu tenho que corrigir isso. Coloca o e-mail certo. Anote no caderno o e-mail que você está colocando na compra, porque a Hotmart vai mandar o acesso pelo e-mail. Então, quero orar por você, para Deus trazer um avivamento para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu clamo por todos aqueles que assistiram esta aula, sem benefício da oração em línguas. Pai, no nome do Senhor Jesus, vai quebrando toda resistência nessa nação contra esse ensino. Que a igreja tradicional seja batizada com fogo, mesmo eles não entendendo, mesmo eles não sabendo, mesmo eles não crendo. E que a igreja pentecostal, neopentecostal dessa nação, descubra, entenda dessa chave poderosa, Pai. Pai, aviva os líderes dessas religiões, dessas igrejas. Aviva, meu Pai, os pastores. E traga o entendimento dessa chave para pastores, para apóstolos, bispos, Pai, missionário, pessoas que estão na frente de ministérios, que possam descobrir dessa chave poderosa, Pai. Pai, todos aqueles que estão assistindo agora, possa ser cheio do Teu Espírito Santo, possa receber um batismo de fogo, um batismo de amor, um batismo da tua presença, um batismo da tua glória. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, aquele que não fala em línguas, possa falar em línguas pela primeira vez agora. Abre a sua boca e fale em línguas agora. Deus já colocou dentro de você uma linguagem espiritual. Você só precisa crer e falar. Você só precisa crer e falar. Aquele que fala em línguas, fale em uma nova língua agora. Enquanto você está escutando essa oração, comece a orar em línguas. Você que já fala e fale em uma nova língua. Aquele que não fala e fale em línguas pela
primeira vez agora, porque o fogo de Deus está vindo sobre você, que o anjo de Deus possa tocar na sua cabeça com fogo, e o fogo venha da planta dos pés à cabeça, que toque nos seus lábios com fogo, toque nos seus olhos, nos seus ouvidos, você seja cheio, cheio, cheio da presença de Deus, cheio do fogo de Deus, cheio do poder de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, qualquer resistência, qualquer espírito de religiosidade, espírito de engano, espírito de dúvida, de medo, eu repreendo agora, saia da sua vida e receba a unção do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito de Deus, seja cheio do fogo de Deus. Em nome do Senhor Jesus, seja batizado com fogo, seja batizado com a presença de Deus. Em nome de Jesus, o poder de Deus passe sobre você como uma onda de fogo, como uma onda de eletricidade, que o poder de Deus venha, que a glória de Deus se manifeste na sua casa, que no nome do Senhor Jesus comece a aparecer sinais nas tuas mãos, como pó de ouro, azeite, comece a cair azeite sobre a sua cabeça, comece a cair pó de ouro nas suas mãos, no seu corpo, nos seus braços, e que também apareça pedras preciosas, pedras do céu, apareça aí, sinais e prodígios, começa a aparecer aí na sua casa agora, em nome do Senhor Jesus, vai recebendo mais do fogo, mais da unção, mais do poder, mais da glória de Deus, vai recebendo mais aí agora, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que você está sendo cheio, cheio, cheio dessa presença maravilhosa de Deus. Receba aí, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Se você recebeu o Espírito Santo, falou em línguas pela primeira vez, se você recebeu um renovo, falou em uma língua nova, olhe para suas mãos, ilumine com a lanterna do seu celular, vê se apareceu pó de ouro, azeite nas suas mãos, ilumine aí. Se você sentiu a presença de Deus, procura pedras preciosas, pedras do céu. Aí, escreva aí no comentário o que aconteceu. E também eu quero que você, se você chegou aqui até o final dessa aula especial falando de 100 benefícios sobre oração em línguas, você ouviu eu falando de 100 benefícios da oração em línguas, escreve aí no comentário, eu vou orar em línguas. Eu te dei 100 benefícios, 100 razões para você orar em línguas. Então escreve aí, eu vou orar em línguas. Você sabe, irmãos, que se interessam por esse assunto, irmãos que precisam aprender desse assunto, eu falo mais uma vez, compartilhem. Compartilhem no Facebook, compartilhem nos grupos do WhatsApp, compartilhem no direct do Instagram. Vamos espalhar essa mensagem. Quando toda igreja do Brasil entender essa chave e colocar em prática, vai ter um grande avivamento poderoso nessa nação. Então, nós estamos encerrando esse estudo. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém e amém.